Ora, estamos em direto, felizmente, da... Olha, eu estou sem máscara. E para provar que estamos em direto, vamos fazer assim. Querem pôr a máscara? Assim, exatamente. Não, eu tenho a máscara. Queres tirar a máscara? Epá, tira a máscara. Nós estamos a... Eu não vou tirar a máscara. Então eu também ponho a máscara. Não, então se tu pões a máscara, está eu bem. tiro a máscara. Vamos embora, tirem a máscara. Exatamente. Estamos longe uns dos outros. Depois não tinha lavado os dentes. Ora bem, estamos reunidos na Biblioteca Arquiteto Cosmeli Santana, na freguesia de Santo António, Lisboa, onde nos recebe Vasco Morgado, o presidente da Junta de Freguesia de Santo António, que teve uma manhã e uma tarde tranquila, ao contrário de outras pessoas que já foram ao tarde. E estamos para... Eu não percebo. Estamos com o Bruno Palma, o João Gata e Jorge Máximo, como sempre, para debatermos hoje, em especial, o futuro do Parque Mayer, um futuro que há 30 anos anda a ser prometido e nunca mais lá vamos. Por isso, Vasco Morgado, boa noite. Olá, boa noite. Bem-vindo. Bem-vindos. Vasco, tu tens uma ideia para o Parque Mayer, qual é? Epá, tenho uma ideia de nascimento, não é? Entrei lá muito cedinho numa alcofa e desde 95 tem-se vindo a ver um definhar de morte do parque, com planos casuísticos. Houve vários projetos já lançados ao longo destes anos todos. Aliás, até antes de 74 já tinha havido um projeto para a renovação do Parque Mayer e depois por aí fora houve vários. Claro que nós mais novos, nós todos aqui mais novos, Sim, mais novos. Muito mais novos, Sim. estamos, lembramos-nos muito do Gary, porque, e efetivamente... Franco para os amigos, exatamente. E efetivamente era um projeto feito com dinheiro privado e que eventualmente, naquela altura que não havia não houve o boom turístico, não houve nada, seria completamente tipo um Guggenheim, Bilbao estava morta até chegar lá o Gary, não é? Uhum. Hoje em dia isso já não se põe, porque o casino está na Expo. Certo. E nós, e com a minha equipa, e eu já tinha a ideia, eu andava com as ideias, porque o que é que o Parque Mayer sempre foi? Foi uma escola. Era uma escola com dinheiro privado, era o dinheiro do meu avô, o dinheiro do meu pai, o dinheiro do Zé Miguel, o dinheiro do Sérgio de Azevedo, do Macedo, do Pierre, uma série de empresários que por lá passaram. Do Hélder Costa, que ainda hoje se lá mantém. E hoje em dia a coisa já não pode ser bem assim, porque já não há nem malucos para gastar dinheiro no teatro, nem dinheiro a rodos que possam dar algumas peças, porque não dão. Então como é que se faz? Olha, nós temos 4 problemas além do Parque Mayer. Temos uma escola de atores de teatro e de cinema na Amadora. Nova, quer dizer, com uns aninhos, mas a cair de madura. Sim. Temos a dança, a Escola Nacional de Dança, que é um convento adaptado, não foi construído para ser escola, portanto, há acidentes todos os dias, os alunos têm que sair de um prédio para o outro, atravessar a rua. Sim. E nem é pela segurança que eu estou a falar, é porque não tem nexo. E temos o Conservatório de Música, que também está naquelas belas condições. Está podre. Podre de velho, de antigo, porque aquilo são tudo palacetes do tempo da Maria Cachucha. A tua ideia era concentrá-los aqui? O Parque Mayer não é só aquele terrenozinho que a gente vê lá dentro. Sim. O Parque Mayer só pela Rua da Alegria acima. E é preciso conhecer bem aquilo. E o que é que acontece? Eu falei com 2 arquitetos, por acaso, são da freguesia, um casal jovem, o Rui e Inês, e passo a publicidade, mas eles ofereceram os desenhos que eu hoje mostro para a ideia que temos, que é nós arquitetos, foi numa conversa. Então, não sei o quê, a ideia é gira, a sua ideia é muito gira, conversa de café. Então, e o que é que você faz? O arquiteto é engraçado, não sei o quê. Então, mas é arquiteto, sim, faço teatros suplentes em Inglaterra. Hã? Teatro de substituição em Inglaterra? Sim. Quando um teatro vai para obras em Inglaterra, eles constroem outro ao lado para a companhia não ficar sem trabalho. Tal e qual como aqui, como nós sabemos. Sim. E começámos a desenhar, ele foi ver, andou a ver, e disse, olha, posso fazer uns esboços e não sei o quê, eu ofereço.
Pá, obrigado. Claro, Mas a sua ideia, pá, o Museu do Brinquedo está fechado em caixas, algures em Sintra. certo. O Museu do Teatro, ou uma parte do Museu do Teatro, para dentro do Parque Meyer. Por cima do Museu do Brinquedo, constrói-se o Teatro Infantil e Juvenil. Vem-se ao museu e as crianças e os jovens depois sobem para o andar de cima. E o que é que se começa a fazer logo de pequenino? Criar hábito de ir ao teatro, de ir à arte e à Portanto, cultura. mantendo os teatros que lá estão. Que lá estavam. Porque, entretanto, com esta estavam. coisa toda, já deitaram abaixo mais um, Mais foi um o ano. ABC. Exatamente. O que é que acontece? O Variedades, que na altura tinha 980 lugares e agora vai reabrir com 350, servia e serviria para acolher o teatro de revista. Na zona do Maria Vitória, que é o primeiro teatro do parque, abriu em 1922, seria o Museu do Brinquedo, o Museu do Teatro, encostado até ao cano, e por cima ficaria o Teatro Infantil ou Juvenil, para fazer aquela criação de hábitos de museu, de teatro, Certo. workshops e tudo. Por trás, encostado ao muro, sem nunca tocar no Jardim Botânico, porque essa história de juntar o Parque Meyer e o Jardim Botânico não vai acontecer, ponto. Mas estava no plano pormenor de 2011. Estava no plano pormenor, mas não vai acontecer, ponto. Porque se formos sobrecarregar o Jardim Botânico, que tem plantas muito, muito frágeis, aquilo depois acaba por morrer. Claro, E serve-nos de batatas. claro. O que é que depois acontece? Na parte de trás construíamos, e atenção, não é permeável, porque o solo já não é permeável, Certo. não há nada dessas coisas. Construiríamos um dos conservatórios, um bocado mais acima, apanhando ali a parte de cima onde eram variedades do Fernando Pereira, outro conservatório, um bocadinho mais para o lado outro conservatório, o Capitólio fica como sala de acolhimento, o Variedades ficaria como sala de acolhimento, e pelo meio, porque aquilo tem espaço para tudo, mais 4 ou 5 salas mais pequenas, umas com 200, outras com 180, para ensaios, que não há salas de ensaios em Lisboa, para as companhias e os conservatórios ensaiarem, para darem os seus primeiros concertos, os alunos de primeiro ano, com os... Porque, o que é que acontece? Nós concentraríamos dentro do Parque Meyer vida, que era aquilo que aquilo tinha, não é? Sim. E o que é que acontece? Com uma ou duas marcas âncora que pagasse para explorar, sei lá, não digo uma fast food, mas uma marca âncora que pudesse pagar o espaço público onde as pessoas pudessem comer, mas não tínhamos a certeza que não iriam só comer alunos e professores. Claro. Não é? E qual era a coisa mais gira do que estarmos sentados ao lado de alunos de música, de alunos de dança e de alunos de representação, e acreditem que depois a magia acontece normalmente. Vasco, sendo um espaço centenário da cidade, Sim. e tendo sido até há 40 anos A Broadway. A Broadway da cidade de Lisboa, que acolhimento é que essa ideia que tu tens já teve junto, por exemplo, da Câmara? Da Câmara? Sim. Depende. Só depois do Manel Salgado. O Manel Salgado acusou-me de megalomania. Disse que eu era maluco, porque tinha que meter muitos mistérios ao barulho, porque tinha que não sei quê, whatever. Depois de Manel Salgado, já tentei lá levar outra vez a ideia, mas ainda não é... Ou seja, não é uma ideia acolhida de bom grado, e eu até percebo, porque efetivamente eu estou como presidente do metro quadrado mais caro da cidade e do país, mas também serve de bola, portanto... Sim. A gente não recebe por IMI, a gente recebe por eleitor, se eles não existem, Claro. portanto, não é? Claro. A coisa fica assim deste modo. Tive uma agradável surpresa e de alguém que se prontificou a defender este projeto e esta ideia num futuro próximo. Não vou falar já, mas houve alguém que se prontificou a defender. Até porque, para não sermos acusados de nada, e eu principalmente... Mas está eleito ou não está eleito? Não, ainda? não está eleito. Ainda não está eleito. Mal, pá. Nuno Graciano. Quem? Nuno Graciano, foi? Não. Já andou pela televisão. Muito portanto, bem, temos pelo menos essa esperança. Jorge Máximo, tu terias aceito esta ideia se estivesses na Câmara Municipal de Lisboa? Olha, antes de mais queria agradecer estar aqui neste sítio, que me diz também muito a mim, que acabei por vir aqui a este edifício muitas vezes ao longo da minha vida,
trabalho aqui perto. Eu sinto-me que sou também teu freguês, porque talvez 30 anos de vida intensa quase diária aqui nesta freguesia, ainda que em termos eleitorais não posso estar em ti. Sim, mas há mais que um freguês, tu és um amigo, nós tornámos-nos amigos. E atenção, que a gente conheceu-se comigo a amarrar com ele. Foi? Tipo, No bom sentido, no bom sentido. não, ele estava com um imbróglio da obra do Capitólio nas mãos. Tinha acabado de cair o imbróglio do Capitólio nas mãos. Mas eu estava a ouvir o Vasco, e há uma coisa que eu adoro, é pessoas apaixonadas com visão. E porque isso é um meio caminho para qualquer sucesso em qualquer área da atividade. E não é só na área da atividade política. O Ronaldo não tinha sido um grande jogador se não tivesse paixão e amor e ambição para aquilo que está a fazer. E de facto eu que fui autarca do município de Lisboa durante 4 anos e também fui autarca de freguesia durante mais 12, eu nunca vi ninguém a falar tão apaixonadamente do Parque Merdo como tu. E não só agora, mas também no passado. E por isso, se há alguém que consegue ter uma visão integrada, conhecedora, porque o Parque Mayer assim, tem que ser vivido, tem que ser sentido, é claramente tu, Vasco. E portanto, qualquer futuro para o Parque Mayer, não é só por seres presidente da freguesia, tem que passar pela tua visão, porque tu és alguém que contribui claramente para essa visão integradora. Agora, há um tema que é muito importante. De facto, eu que trabalho aqui, que conheço muito bem este território, sinto, e com certeza também dar-me-ás esse benefício de dúvida, que esta é uma cidade de dois períodos. Durante o dia, é uma urbe muito movimentada, estão aqui as sedes dos bancos, as sedes das consultoras, das auditoras, as sedes das seguradoras, a sede dos fundos de investimento. Ao final do dia vão-se embora. É verdade. E deixou de haver um ponto catalisador no centro da cidade de Lisboa, que não existe. E o Parque Mayer tem todo esse potencial. E com o teletrabalho, o que é que vai acontecer? A maior parte destas grandes empresas, não vão voltar, inclusive a minha, já estão a dizer, olha, vocês após a pandemia podem ficar 50%, 60% em casa. Estão a ver o impacto disto, por exemplo, na restauração aqui. Porque aquele que é o cliente recorrente, que vem para aqui diariamente trabalhar, vai deixar de precisar de vir porque tem autorização para não vir. Exato. E, portanto, é preciso criar polos agregadores no sítio que é provavelmente, como tu dizes, é efetivamente o sítio mais caro do país. Nem em Vila Moura ou na zona de Cascais mais rica, está o preço metro quadrado como está aqui na freguesia de Santo António. E, portanto, é preciso um projeto catalisador que traga gente. E a tua ideia de trazer aqui os jovens, a trazer a cultura, que é o grande ativo do século, das novas gerações, porque com a idade, eu sou da inteligência artificial, da idade das matemáticas, meus amigos, a cultura é que vai ser, porque os computadores não fazem cultura. Exatamente. Os computadores não fazem cultura, fazem modelos, vão tirar o meu emprego, mas não vão tirar o emprego da malta da cultura. E por isso é que eu acho que esta visão, que eu respeito, já é uma visão apaixonada, e isso é logo que tem valor. E acima de tudo, é uma visão que faz sentido no contexto atual, cada vez mais face ao contexto anterior. Bruno Palma, tu que até tens contacto direto no teu meio pessoal com os conservatórios e conheces bem o espaço do Parque Mayer, achas que há dinheiro para concretizar esta ideia? Achas que haverá algum dia vontade política para desbloquear o dinheiro para isto? Ó João Vasco, eu não sei se vocês me estão a ouvir, Estamos a ouvir, estamos. Eu lançava essa pergunta e eu acho que essa pergunta era fantástica se a fizéssemos diretamente aqui à Lilian, que está em linha connosco. Lilian, não sei se está a ouvir. Estou sim, estou. Eu, se me permitem, agradeço ao Vasco Morgado ter-nos recebido e agradeço à Lilian a infinita paciência, porque esta edição teve alguns problemas técnicos. E eu acho que essa pergunta que tu fizeste, João Vasco, era dirigida diretamente à Lilian Kopp, que é diretora da Escola de Música do Conservatório, para ela nos relatar se ela acha que dinheiro resolvia o problema do Conservatório, ou o que é que o Conservatório precisa para além de dinheiro, Lilian? Bem, estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Sim. Ok. Queria agradecer muito o convite que me fizeram para participar nessa reunião
Fiquei mesmo muito agradecida porque esse assunto me interessa muito e acho que interessa também a escola de dança e também interessa a metropolitana e também interessa a outras academias e outras escolas. Mas, em especial, as escolas maiores, né, o Conservatório Nacional, ou a Metropolitana, ou a Escola de Dança, a Escola Superior de Dança. As condições em que nós estamos trabalhando já há décadas são péssimas, né? O edifício no Bairro Alto teve mesmo que entrar em obras só depois que caía teto já da sala, né? Sala de aula caiu o teto. Foi uma luta, vocês sabem disso, foi uma luta também de muitos anos, até que resolveram fazer obras no conservatório. O concurso ainda está on, ou seja, nem sequer ainda temos no início da obra, eles ainda estão em concurso. E nós fomos colocados na escola secundária Marquês de Pombal, porque ali tinha umas oficinas que não serviam para nada e fizeram lá uma divisória e colocaram o Conservatório Nacional todo lá. Imaginem, né? Instrumentos que valem 80 mil euros, 30 pianos de concerto, toda a percussão, o órgão de tubos, foi tudo transportado para Marquês de Pombal, o conservatório todo. E o tempo que ficaríamos ali eram 18 meses. Já passaram mais do que 18 meses, não foi, Liliane? Não, nós já estamos lá há 3 anos e o concurso ainda não está fechado, por enquanto não tem ninguém que concorreu àquela obra, mas o concurso não fechou, né? E aqui as coisas costumam ser mais em cima do último dia, pronto. Mas mesmo que feche o concurso com alguma empreiteira interessada, nós vamos ficar mais 3 anos nesse lugar. Exatamente. E durante esses 3 anos que nós estivemos lá, eu não sei se vocês conseguiram ver através do WhatsApp umas fotos que eu enviei de algumas atividades nossas. Não conseguimos aqui, com os tais problemas, não conseguimos fazer o upload dessas fotos. Mas depois faremos isso. Pronto, mas depois eu quero que vocês vejam. Já na Rua dos Caetanos era uma utopia total achar que nós iríamos conseguir caber lá na Rua dos Caetanos sem ninguém tomar nenhuma providência, porque a única sala de espetáculo que a gente tem lá no Bairro Alto é o Salão Nobre. O Salão Nobre, o palco do Salão Nobre não cabe lá dentro. Liliane, deixe-me perguntar-lhe, antes de continuar, se esta ideia de vir para o Parque Mayer é uma boa ideia. Não, eu acho que o conservatório todo ir para o Parque Mayer, não sei se é possível. Porque é possível, porque eu tive reunião com o peço desculpa, Liliane, por interromper, mas eu tive reunião com os anteriores diretores destes 3 conservatórios que falámos, e tudo o que eles pediram, todos os espaços que eles pediram estão todos os metros quadrados que eles pediram estão equacionados dentro do projeto que apresentamos, com uma diferença agora, porque quando isto foi feito e quando começámos a pensar nisto, ainda existia o Teatro ABC. E, infelizmente, o Teatro ABC foi deitado abaixo, como nós sabemos, e, portanto, neste momento, pode e deve ser em unidades de projeto, pode e deve ser construída em unidades de projeto, em que, por exemplo, e nós sabemos que uma das coisas que falta ao Maria Vitória é espaço, porque o Maria Vitória é estreito ou seja, ele é muito comprido e pouco largo. E com a saída do ABC, infelizmente, e volto a dizer que foi mais um atentado que se fez,
tal e qual como mudar o uso ao Odéon para casas e restaurante. O Paris vai ser casas, o Olímpia vai ser um hotel, o Cinema Roma é a Assembleia Municipal, que pode muito bem reunir no outro lado qualquer, e temos mais uma casa de espetáculos em Lisboa. Portanto, todos os metros quadrados, como foi pedido para a anterior diretora, estão equacionados neste projeto, com o potencial de conseguirmos melhorias nos existentes e não deixar cair nada do que está, porque nada melhor do que ir a um sítio com o meu filho, com os meus filhos, quer dizer, os meus filhos poderão não ser o melhor exemplo, porque eles vão ao teatro, não é? Mas alguém que leve os filhos a ver o irmão mais velho no Conservatório de Música, vai mais cedo, pode ir ao Museu do Brinquedo, pode ir ao Museu do Teatro, pode ir ao Teatro Infantil se tiver tempo, pode ver quando é que há a sessão no Teatro Maria Vitória da Revista Portuguesa e para a semana volta lá para ir ao teatro. Depois, os alunos que não são de Lisboa podem alugar quartos e casas na zona, que traz mais segurança, bebem mais café no Américo, bebem mais café na Castrense, vão almoçar à Tasca. Ou seja, temos aqui tudo para ter uma aldeia cultural em Lisboa, como não há no mundo. Ou seja, nós falamos da Broadway, mas a Broadway são teatros profissionais. Os conservatórios deles têm condições. E se nós já sem condições nenhumas exportamos talento, porque já ganhámos prémios na dança, na música, na representação, não há sítio onde este retângulozinho não tenha ganho prémios. Imaginem agora com condições. Lilian, está convencida? Vai começar a fazer as malas e aderir a este projeto? Não, eu não tenho uma paixão por aquele convento dos Caetanos. Eu vou ser sincera. Eu acho que nós não vamos escalar bem, em especial com os alunos pequenos. Tanto é que eu já tinha dito ao Bruno que a nossa ideia era fazer um polo lá em Belém e ficar com os alunos até 12 anos lá. Por quê? Porque o Conservatório Nacional é lindo, é giríssimo, depois de restaurado, acredito que fique muito melhor, mas não tem nenhuma área verde, não tem um pátio, não tem nada. Eu acho que as crianças de 6 anos não merecem isso, não é ambiente para elas. E isso é uma das coisas que eu não gosto naquele edifício dos Caetanos, pensado assim, para uma escola onde nós temos meninos em ensino integrado que entram às 8 da manhã, saem às 8 da noite, tem intervalos durante o dia e vão ficar trancados dentro de um convento. Muito bem, sim, e fechados dentro de um convento, nós sabemos, infelizmente, o que é que pode acontecer. Porque há notícias disso. Lilian, deixe-me agradecer a sua participação nesta quadrilha especial. Muito obrigado. João, mas deixa-me só, antes de terminares, eu ia só aqui, uma vez que também sou utente, digamos, do Conservatório, e que conheço a realidade do Conservatório, deixem-me só fazer aqui a ponta entre o que a Lilian estava a dizer, o que o Vasco estava a dizer e o que tu estavas a perguntar. E eu acho que isto pode ser resumido de uma forma muito simples. O facto do Parque Mayer poder receber os conservatórios, eu acho que faz sentido receber os conservatórios todos, ou seja, pôr as pessoas a colaborar umas com as outras, não é impeditivo que se continue a utilizar as mesmas instalações do Bairro Alto, nem tão pouco do Marquês de Pombal. Porque já nos anos... Eu acho que o ideal, da mesma forma que o Conservatório tem vários polos, pode ter mais polos. E eu acho que só ganhamos... Nós vivemos num país em que o orçamento da cultura é menos de metade do valor que pagamos anualmente em PPPs para autoestradas. O orçamento da cultura é 0,31 este ano. 34. 212, não é? 0,34. 0,34. Será cerca de 550 milhões de euros, sim, aproximadamente, não é? Metade disso é para a RTP. Ok. Mas isto para dizer, é um valor insignificante
sobretudo quando o ensino da música está inscrito desde os anos 90 como ensino, como supostamente sendo o ensino da escola pública, ou do ensino da música devia integrar as outras disciplinas. O que não é, isto existe em lei, mas na prática não é assegurado. Portanto, nós permitirmos que os miúdos que vêm da margem sul, da Póvoa de Santeiria, enfim, de várias zonas de fora de Lisboa, terem mais sítios, mais locais onde possam estudar, com mais qualidade, com melhores condições, eu acho que é um favor que fazemos à cultura do país. Não é um privilégio. Portanto, seria excelente que os 3 hectares que tem a Escola Marquês de Pombal não seguissem o caminho que teve, o destino fatídico que teve a Afonso Domingos, que era uma escola também técnico-profissional e que hoje está abandonada, e portanto que recebesse um conservatório e que crescesse também com o conservatório e juntamente com as atividades que hoje em dia lá se desenvolvem da própria Escola Marquês de Pombal, em parceria com o conservatório, fazia todo o sentido, e que paralelamente os Caetanos e o Parque Mayer fossem novos polos. Eu acho que era assim que fazia sentido, ou seja, uma coisa não invalida a outra, até porque o número de alunos no conservatório pode aumentar. Não é, Liliane? O número de alunos não aumenta porque não há condições. Não temos espaço. Exatamente. Não, nós temos uma situação que é a pior situação que uma pessoa pode estar, que eu acho que é a minha, que é fazer testes de aptidão para crianças de 6 anos e dispensar mais da metade e dizer que eles não têm aptidão para música aos 6 anos. Porque Pois. não há vagas. É que nós não estamos a falar aqui só de resolver problemas aos Eu não tenho conservatórios. espaço para... É horrível isso, né? Eu hoje- Como uma hoje criança de tive- 6 anos, num teste de 5 minutos, eu determino se ela tem ou não tem talento. Imagina, isso é horrível. Mas é o que acontece, porque nós não temos para onde crescer. Eu hoje tive uma reunião com o diretor do Museu do Teatro, por outra razão, por um outro projeto que nós queremos implementar aqui em Santo António e que eu não faço segredo. A minha avó Laura Alves, faz 100 anos este ano, ou faria 100 anos este ano, e ela nasceu na freguesia, nasceu na Rua de São Bento, o meu pai nasceu na Rua do Passadiço e eu nasci na Praça da Alegria. Portanto, somos de cá. E a minha avó Laura, em conjunto com o Museu do Teatro, o Museu do Teatro quer fazer uma homenagem ao centenário da Laura Alves, como já fez ao Vasco Santana, como já fez a outros grandes nomes da nossa praça. E o diretor do Museu do Teatro, uma das coisas que me confidenciou hoje, e ele não tem problema nenhum de eu dizer aqui, foi a mágoa que ele tem de não ter visto a proposta que eu lhe fiz, porque eu fui-lhe perguntar se ele aceitava, se ele achava que esta ideia de um apaixonado pelo Parque Mayer e por Lisboa, e que Lisboa faz parte do meu crescimento e eu costumo dizer que se Lisboa fosse uma mulher era a mulher perfeita. E era perfeita porquê? Porque não são todas as mulheres que têm o Parque Mayer no coração da cidade. E Lisboa tem. E ele disse, olha, uma das mágoas que levo no dia que me reformar é de não termos conseguido ir para o Parque Mayer. E quando um diretor de um museu respeitado e me explica que o Museu do Traje e o Museu do Teatro, para quem não sabe, estão ligados. Sim, estão juntos. Estão juntos no mesmo edificado, no mesmo palácio, no Lumiar. E ele diz-me, eu tenho 2 museus que se atrapalham um ao outro. Claro. Eu não consigo fazer crescer um sem matar o outro. Pois. E ele disse-me que a ideia do Parque Mayer para o Museu do Teatro era algo que ele nem nos seus melhores sonhos alguma vez se teria lembrado. Porque nós, em Portugal, é muito assim, estamos aqui e vamos estando, não é? Até que chega alguém que diz, olha, se calhar fazíamos assim uma coisa. Engraçado. Deixa-me só alargar o debate ao João Gata também, que também cá está. Está cá. Estou cá. E o João
João Gata também andou no conservatório, não sei, foi numa prova de aptidão. Foi, passei pá, e entrei, olha. E a tua e entraste. E entrei. Eram só 20 e O entrei. conservatório nunca mais foi o mesmo. É verdade, depois desse dia. nunca mais. Aliás, Foi aí que começou a cair, aliás. foi aí que começámos a tentar recuperá-lo. Eu fui para a Escola Superior de Cinema, Teatro e Cinema, fui tirar cinema, e eu lembro-me que eram só 20 por ano, que eu acho que ainda é mais ou menos a média, não é? Não há espaço para mais. Não havia espaço para mais. Eu não sei se eles também. Aquilo é um bocadinho ditatorial e. Eu acho que vocês também devem conhecer a situação da Escola Superior de Dança e da Escola de Dança. Sim. Exatamente. Pois, a situação E é naquela péssima. altura era tudo ao mesmo tempo, tudo ao molho e fé em Deus. E isso, por acaso, possibilitou a Escola de Cinema estar junta com a Escola de Teatro, fazer uns filmes e umas experiências com as atrizes, os atores. Aliás, no meu ano passou Lencastre, passou muita gente que depois fez carreira. Mas o que é engraçado é que aquilo já estava a apodrecer. E eu, se tenho 55, andei lá com 25, portanto, não é? Já há muitos anos que aquilo precisava de uma intervenção urgente. Eu lembro-me que o Salão Nobre ainda tinha o piano, ainda tinha algumas condições para se fazer um espetáculo. Aliás, fazia-se um espetáculo no final do ano e depois começou-se a abandonar a ideia com medo que aquilo caísse, porque aquilo ia cair. Havia um pátio interior que nós limpámos para fazer uma curta-metragem, aquele estava abandonadíssimo, cheio de lixo. E a Escola de Cinema já estava numa área que até nem era muito má, já era uma área mais recente, onde havia os laboratórios, essa coisa toda. A relação que eu acho é que, quando se dividiram as escolas e cada uma foi para o seu sítio, perdeu-se essa magia, que é a magia do Fame. verdade. Toda a gente se lembra do Fame, que toda a gente lançava e cantava e tocava e criavam-se sinergias boas, porque é assim que as pessoas têm que comunicar todos os dias para se conhecerem, para se desenvolverem e para se envolverem. E o Conservatório deixou de fazer isso. Aliás, os conservatórios deixaram de estar juntos. E isso, para mim, não é só uma pena. É a morte do artista. É a morte do artista. Portanto, a tua ideia de trazer para o Parque Mayer, eu lembro-me que o Santana gastou 5 milhões, não foi? Só para o estudo do Frank Gehry. E o estudo do Frank Gehry está mais que provado que traz milhões às cidades onde se ergue, não é? Qualquer coisa que ele faça. Aconteceu em Bilbao, ninguém lá ia, de repente toda a gente começou a ir a Bilbao por causa de uma obra. E essa obra foi posta na gaveta também, não é? Portanto, temos estado sempre Sim, e hoje em dia já não faz sentido. Não, já não faz. Estamos a adiar a recuperação de um espaço que é magnífico. Olha, não sabia que não iria acontecer a ligação com o Jardim Botânico. Não pode acontecer, porque e não pode, não é por mal. É para preservar o Jardim Botânico. Mas há a ligação direta. A pegada humana tem um peso destruidor. Sim. E nós íamos para lá destruir aquilo, de certeza. E se nós abrirmos o Jardim Botânico, Não, e mesmo. isto Mas nem sequer é inveja. Nem é sequer vão guardar isto. Não. Ou seja, mas é óbvio que se abrirmos o Jardim Botânico à população em geral, a pegada humana vai matar muitas das espécies que ali estão. E não é por mal. Sim. Não é por mal. É que as pessoas também cada vez mais precisam dessa necessidade de procurar espaços verdes nos centros das cidades e havendo aquele ali, E aquele tem que vai ser ser preservado. com certeza. E há aqui uma coisa importante, é que o Frank Gehry foi há quantos anos? Foi, Há 10, 15? Não, mais. Não, 20, ainda andava. 2001. 2001? há 20? Há 20? Depois disso não houve uma solução. Não. Não há uma solução. E é preciso alguém voltar O João a Vasco, arranjar o João uma Vasco tem solução. uma solução. O João Vasco tem uma solução. Não, esta ideia do Vasco, a tua ideia é obviamente muito boa, porque concentra o ensino com aquilo que é a arte em si exposta e visível ao público. É óbvio que é uma ideia muito boa. Julgo é que a minha preocupação é depois da porta do Parque Mayer. Sim. Lá dentro estamos de acordo. Julgo que a tua ideia Depois da é porta do fantástica. Parque Mayer, Depois da coisa porta do Parque Mayer. Autonivela-se. Ora, mas a questão é saber se o poder autárquico em Lisboa e a questão governamental em Lisboa, aqueles ministérios que também olham educação, da para cultura. Lisboa, todos Sim. eles, vão conseguir fazer regressar. Eu julgo que há uma tentativa para a Avenida da Liberdade com muita graça que está a andar
e que até pode vir a fazer recuperar uma espécie de passeio público a partir mais ou menos aqui Da Praça da Alegria. da Praça da Alegria. É o cruzamento da Praça da Alegria para baixo. Exatamente. Agora, é importante, e seria muito importante, nós conseguirmos fazer fora do Parque Mayer algo que fosse a antecâmara atrativa do próprio parque. Eu percebo. E precisamos, para isso, de ter às 2h30 da manhã, tu dizias Metro. metro, porque tu dizias que haveria muita gente que vinha e depois viria Metro, muita gente de autocarro, fora tudo. beber, Transportes, sim. beber café. Eu acho que é péssimo beber café às 2 da manhã, a não ser que se esteja de saída, não é? Que uma pessoa esteja a ir embora. Portanto, uma água com gás ainda é pior. É mesmo de quem não bebe, cara. Uma água com gás em cima de 2 garrafas de vinho. Deus do céu. Mas deixa-me dizer só que um dos truques que têm sido utilizados, por exemplo, é utilizado em Berlim, no conservatório, foi pôr à volta uma data de lojas de botas. A Doc Martens tem uma loja aberta até às 2 da manhã, tem João, eu entendo isso, mas obviamente que com um polo agregador destes, e que efetivamente, como diz o João Gata, faria magia, a magia acontece. Sim, isso eu acredito. Obviamente que toda a cidade tem que se adaptar. E a parte mais próxima, então, do Parque Mayer terá forçosamente que se adaptar. Mas é inevitável. Certo, mas aquilo que eu julgo é que, estando todos de acordo com a tua proposta, porque estamos, de facto, eu vejo aqui como é que eu tenho de dizer? As pessoas que dizem a palavra resiliência vão ficar extremamente chocadas de terem uma Avenida da Liberdade queque, chique, e de terem um grupo de rebeldes lá no meio. Não. Não concordo e vou-te explicar porque a seguir. Estou aqui a fazer a proposta do ponto de vista sociológico, que eu prefiro que os rebeldes tomem conta da Avenida da Liberdade. É a minha preferência. Mas Bora tagar aquilo tudo. há 30 anos, há 40 anos que se tenta fazer da Avenida da Liberdade um espaço muito queque, muito caro. Um Champs-Élysées, à portuguesa. Um Champs-Élysées, sim. E nós agora queremos fazer voltar algo, e estamos de acordo, que tem um ato de rebeldia entre si. Eu não sei se às 2 da manhã não saem. Eu sairia se fosse para o conservatório e tivesse hoje 19 anos, eu ia pichar as montras das lojas todas, e estes saltos de rebeldia seriam bons. Digo eu, não sei, Vasco. Não, eu acho que a adaptação da cidade à volta do parque e da Praça da Alegria, da Rua da Alegria, da Rua do Salitre, da Rua de São José, toda esta adaptação. Vamos ver uma coisa. Tal e qual, estamos aqui, o Bruno está em casa, mas toda a gente cresceu em Lisboa. Certo. Malandro que é malandro não estrilha, muda de esquina. Sim. Isto é verdadeiro. E a simbiose que sempre houve com o Parque Mayer e a Avenida da Liberdade, queque ou não queque, é perfeita. É perfeita porque a saída do Parque Mayer à direita vai para o Bairro Alto. Ponto. À esquerda vai para o Castoré. Ponto. E a Avenida da Liberdade é ponto de encontro ou de passagem. Porque a Avenida da Liberdade há 40 anos que nada mais é que um corredor de circulação. Certo. E mau. Exatamente. E mau. Esta coisa das esplanadas na Avenida da Liberdade, só para quem não tem alergias. Porque quem tem alergias não pode lá estar. Ou frio. E o grande tema é que a Avenida da Liberdade, que é a grande avenida de Portugal, Exato. não é atrativa à noite. Não há nada para fazer. Temos o Hard Rock, que fecha às 2 da manhã, no Antigo Condes. Sim. O São Jorge, com o ciclo Não de tem- cinema. E de facto, E depois tens o quê?
Epá, tens, e muito bem, aquilo que tens que ter nesta avenida, que é lojas para os clientes dos hotéis da Avenida da Liberdade. Agora, a Avenida da Liberdade... Mas esses são clientes dos hotéis da Avenida da Liberdade, depois não fruem a Avenida da Liberdade, Exatamente. porque eles deslocam-se para zonas extras da própria avenida, porque não há polos agregadores na própria avenida. Exato. A avenida não atrai nem os turistas, nem os ninguém. próprios residentes. E isto é consoante quando estamos a falar da principal avenida de Portugal. Dou-te aqui Aquela- o exemplo. Na Rua de Santa Marta e na Rua de São José, que é uma continuidade, Sim. existem 20 restaurantes, 10 lojas que vão ganhar com um Parque Meyer vivo. Na Praça da Alegria e na Rua da Alegria existem mais não sei quantos comércios. Na Rua da Glória existem mais não sei quantos comércios. Ou seja, a preocupação aqui é dar um choque, uma máquina de choques elétricos para salvar alguma coisa, será sempre não na Avenida da Liberdade, porque a Avenida da Liberdade é, por si só, a anfitriã de passagem para estes locais. Mas é de passagem, não é de paragem. Porque vamos ver, isto o dar vida ao parque, existe toda uma simbiose natural que acontece a seguir. Porque acontece. Porque se torna inevitável. Porque, e dou aqui um exemplo, a Pensão Safira, que vive do turismo, não é? Mas que pode, e já se percebeu que agora o turismo pode acontecer ou pode não acontecer, se calhar, se tiver 30 alunos que vão ali alugar os quartos ao mês, ou ao ano, ou ao semestre, não é? Porque estão ao lado do Parque Meyer, quando saírem do Parque Meyer não vão fazer nada aqui na zona. E isso garante. Sim. Isso acontece. Sim. Portanto, vão pôr os livros ou o material ao quarto e siga para o bairro alto ou siga para o outro lado qualquer. Porque é assim que acontece. E era assim que sempre aconteceu. Eu quando era mais miúdo e trabalhei no parque como técnico e como fiz projetor de acompanhamento, fiz som, fiz luz, fiz tudo. Representei alguma coisa muito má, muito mal, por isso é que voltei logo para a parte de trás do pano. Essa parte genética não... Pois, não. Isso só funciona na parte feminina da família. A parte masculina é só produção. E graças a Deus. Eu saía dali com a equipa do teatro, não é? Com os atores, com os técnicos. Olha, o que é que vamos fazer? Olha, vamos comer uma sopa ao Maxime e depois vamos ao Snob comer um bife, ou vamos a não sei o quê, ou uns e depois a gente saía e a malta do teatro, que acontece também, e que acontece com os alunos, depois vão tocar num bar, que não sei o quê. Ou seja, o que interessa, efetivamente, é conseguir dar qualidade àqueles que querem fazer vida da arte. E o Parque Meyer tem todas essas condições. Qual é o melhor sítio para aprender onde está a Catedral do Teatro Revista, que é um teatro português, genuíno, nosso, que vem desde o tempo do Gil Vicente, não é? Sim, sim. O melhor. Quer dizer, então o produtor da revista tem ali bailarinos, tem ali à mão de semear bailarinos, futuros atores, e por que não? Porque eles têm que começar por algum lado, não é? Então, e tudo isto é possível. Então, o produtor que alugue, por exemplo, um produtor que venha para a coisa e que, olha, eu quero alugar o Capitólio porque quero montar um musical. E o musical precisa de X gajos para o coro, de X não sei o quê, de X não sei o quê. Sim, isto estão todos ali. Está tudo ali. Está Traga tudo as vedetas, contrata as vedetas. E vamos imaginar, olha, eu vou-te dar aqui um exemplo de uma coisa que eu faria. Eu gostava muito de montar o Godspell. Sim. É uma loucura. Sim. O meu pai já disse, tu és maluco, isso foi um flop, foi um êxito moral, mas um fracasso de bilheteira. Eu gostava muito de montar o Godspell, de onde saiu a minha mãe, onde saiu o Carlos Quintas, onde saiu a Rita Ribeiro, o Joel Branco, o Nuno Emanuel, a Mafalda Drummond. Grandes nomes saíram daquele musical, daquela ópera rock. Hoje em dia, é claro que eu não posso ter o mesmo elenco, porque eles tinham todos claro. a idade de estar no conservatório, não é? Mas hoje em dia, eu podia, e chegava ali e dizia, olha, eu gostava de ter os anjos, o Nelson e o Sérgio, um faz de Jesus e o outro faz de Judas. Gostava de ter a Lúcia e a Susana Félix
A Lúcia Muniz e a Susana Félix a fazerem os outros 2 papéis. E depois, para o resto dos papéis que não são tão... Os miúdos todos. Os miúdos, que vão contracenar com quem? Com a Lúcia Muniz, com a Susana... Estamos a brincar, ok? Aquilo tinha o Quarteto 1111 em cena. Sim, sim. Hoje em dia, eu provavelmente gostava de ter assim uma coisa também, porque não? Os da Gift, ou alguém, não é? Porque não? Está feita a proposta, Vasco, e é de facto, julgo que estamos todos de acordo com essa ideia. Pergunto se os meus companheiros de quadrilha têm mais alguma coisa a acrescentar. Podes dar a volta para as finais. Eu só espero o seguinte. Estamos hoje aqui a discutir e a lançar não lançar porque já foi lançada esta iniciativa pelo Vasco, que representa uma alternativa viável e que poderá trazer nova vida a uma área central da cidade num contexto de alta alteração sociológica da cidade. Porque não tenham dúvidas que o pós-pandemia vai tornar a cidade de Lisboa muito diferente daquilo que é a realidade que estamos habituados. Quem está a pensar nos problemas de mobilidade e nos problemas com o paradigma do que era em 2019, da realidade, está enganado. Está enganado. Com o 5G e com o teletrabalho, a cidade vai mudar muito. O 5G que está a ser dado nas vacinas. Ainda não, porque essas são da Johnson. Aquelas estão todas no armazém. E como disse o Jorge muito bem há bocado, o que é que se faz a tanto espaço que vai ficar vazio? Quem é que não vai ser substituído? A cultura? E não é só isso. É que a realidade... Eu por exemplo, tive a oportunidade de ver nos Estados Unidos esta nova geração, que tu dizes que é a geração do Pincher, não é? Sim. Que tenho filhos nessa idade, dessa geração. Também esses tenho. rebeldes. Também tenho. Que são gente com um gosto pelo relacionamento e por uma paixão pela vida, pela vivência e com uma sensibilidade muito mais sustentável e muito mais companheira e muito menos materialista, muito mais de partilha e colaboração. Vão querer estar juntos, vão querer criar polos, porque, por exemplo, se nós formos, por exemplo, à sede da Google, o fator que faz com que as pessoas estejam lá a trabalhar são espaços em que as pessoas estão a trabalhar e estão a fazer atividades artísticas no meio. Mas sabes que isso acabou. Interagem com eles. E isto pode ser um hub de puxar as pessoas. Mas neste momento temos outro paradigma. É exatamente essas big techs de estarem a perder essa influência e esse espaço que era de convivência, era uma festa. Eles construíam tudo à volta da sede, era um parque quase de diversões, não era uma Walt Disney. E neste momento, com a pandemia e com o teletrabalho, todo esse paradigma mudou. Não, mas ele vai ser fundamental para reter porque as pessoas têm que estar alguma lá. Não vamos viver numa sociedade que as pessoas estão todas fechadas em casa. Mas, e não vai ser o trabalho. Mas pode não estar fechado num apartamento em Lisboa, mas pode estar num jardim. As nossas relações humanas, os nossos principais amigos vão deixar de ser os colegas de trabalho. Os colegas de trabalho vão deixar de ser aquelas pessoas que a gente vê todos os dias. Passamos a ver periodicamente. E, portanto, vamos ter que criar relações fortes com as pessoas porque nós precisamos estar juntos. E estes polos de centralidade e que põem cultura, que põem a fruição, o entretenimento combinado e, acima de tudo, isto de uma forma formativa, com jovens e menos jovens, são visões de futuro. Está aqui uma proposta, arranjem outra, não esperem a 20 mais anos a encher chouriços, porque eu fui uma das pessoas que contribuiu um bocadinho para a renovação do Capitólio, mas eu trabalho aqui há 20 anos, vou lá e aquilo está sempre na mesma. A única coisa que mudou foi o Capitólio e obras onde também intervinha, portanto. E tem um rooftop, não é? Sim, tem um rooftop. A culpa não é do Jorge, porque ele já agarrou o projeto, mas o Capitólio foi transformado numa sala de espetáculos e hoje em dia pouco mais é do que uma cervejaria com palco. Pois, e quantos espetáculos? E qual é o fator agregador O daquilo? Rock Rendezvous era a mesma coisa. Uma cervejaria com palco. Deixem-me só ir uma última vez ao Bruno Palma.
Tu vês com bons olhos também uma enfermaria dentro do novo Parque Mayer do Vasco Morgado, porque com esta gente nova toda a saltar, nunca se sabe. Não, eu vejo com muito boas ideias, eu vejo com muito boa proposta o aproveitamento do Parque Mayer como espaço cultural. Vejo também como relevante o empenho dos conservatórios em querer mudar o status quo. E desafio já aqui a Lilian a convidá-los a vocês todos e a promovermos uma série de eventos no Conservatório para dar a conhecer as atividades do Conservatório, que apesar das limitações são muitas, e as condições de trabalho que as pessoas têm, que são nenhumas. E portanto, com isto me despeço. É impossível fazer mais. Sim, é impossível fazer mais quando não existem salas de espetáculo para os alunos do Conservatório poderem apresentar o que sabem, para poder fazer aquilo para o que são habilitados, para o que estudam, para o que treinam. E é uma frustração, de facto, que a GEAC, que a Câmara Municipal de Lisboa, que o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, não deem apoio a uma escola de referência a nível nacional e que se tenha que quase pedinchar a atenção e umas salinhas para ensaiar. Precisamos de umas salas para ensaiar, por favor. Isto é o que está a acontecer neste momento. Nós andamos Nós andamos à procura de salas para ensaiar, para trabalhar, não é? Já estou como dizia o Cavaco nos anos 90, deixem-nos trabalhar. Isto nunca foi tão relevante como agora no caso do Conservatório. Se diz Cavaco nas emissões da quadrilha, em 52. João Gata, para terminar. Olha, eu gosto da ideia, eu gosto de tudo. Chateia-me muito, vocês também, mas chateia-me de uma forma um bocadinho mais íntima a cultura. A falta de cultura, a falta de noção da importância da cultura. E não é só o Parque Mayer que está abandonado, não são outros locais. Por exemplo, os Corcheus tinham umas salas, uns ateliês para os artistas, uma coisa fantástica, e agora está tudo podre. Há lá uns putos que ainda vão ensaiar, umas musiquetas e tal, mas quem me dera a mim ter acesso a um espaço desses para mim, porque eu também gostava de ser artista, e se calhar até poderia ser, novamente, se tivesse um espaço condigno para produzir. E é preciso espaço. Agora, Lisboa está cheia de hubs, hubs criativos por todo lado, não é? Esquecem-se que a produção de conteúdos é feita por pessoas, não é por hubs. Hubs de palha. Hubs de palha, é mais a mais. Um que já devia ter aberto, e o Bruno conhece porque é vizinho, está aberto desde 2019, já perdeu quase todas as empresas. A Feira Popular era para abrir quando? A Feira Popular. Mas a Feira Popular não ia para fora, ia para Monsanto, não é? Há várias feiras populares. Pois. Há várias feiras de vaidades. Mas também é cultura, não é? Para todos os efeitos. Uma Feira Popular também é cultura. E eu estou triste de não poder ir ver os putos a saírem em pânico do comboio de terror, que aquilo nunca me deu medo a ninguém, mas... Que não vai ter. E que não vai ter. A nova feira não está a contemplar. A nova feira tem uma tenda de circo e um quiosque. Sim. Aquelas bolinhas, aquelas rodas. É uma roda gigante. Exatamente. E um loop. Se calhar tem um loop na montanha russa. Ora bem, Tem um loop é quando isto está nada de bola, deixa-te não sai daqui. Exatamente. pronto, terminamos, porque estamos já em cima da nossa hora. Sem vos dizer, como sempre, Jorge Máximo, que mando daqui uma saudade muito grande ao Artur Garcia, incomparável artista, sempre um bocadinho na sombra às vezes e maltratado pela imprensa cor-de-rosa, na sombra do António Calvário, mas que foi dos homens mais extraordinários que a música ligeira portuguesa teve nos anos, no final dos anos 50, mas principalmente nos anos 60 e 70,
E como me cabe sempre a minha função de trazer os mortos, Já começa a ser não, um eu clássico. agora, todas as semanas vou trazer um morto. E se não aparecer até terça-feira às 10 da noite, posso demorar-me um bocadinho, que é para depois poder vir fazer. E se houver falta de candidatos, escrevam. Exatamente, digam qualquer coisa. Vasco Moreira, muito obrigado pela obrigado, tua eu. presença e Eu pela também queria recepção. agradecer Deus muito. Liliane, muito obrigado. Extraordinária. E nós regressamos no formato normal, habitual e chato, obviamente, na próxima semana às 10h15. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, então. Muito obrigada. Boa noite, boa noite. Liliane. Boa noite, boa noite. Obrigado. Estamos em emissão.